Julgue o item a seguir a respeito do sistema operacional Linux. Na utilização do terminal de uma distribuição do sistema operacional Linux como o Ubuntu, o comando free é utilizado para exibir os arquivos baseados em software livre armazenados no diretório atual. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem aqui? Beleza, pessoal, então vamos descobrir qual a resposta correta. Olha só, como sempre eu vou abrir aqui o terminal da minha distribuição Linux Ubuntu. Então eu estou aqui com o terminal do Ubuntu, para quem não sabe, o terminal local onde digitamos os comandos textuais para realizar a operação com o sistema operacional Linux, nesse caso na distribuição Ubuntu. E eu vou digitar ali o comando que a questão pediu, ó, que é o comando free. E assim que eu digito o comando free e pressiono Enter, aparece indicações da memória total que eu tenho no meu sistema, da memória utilizada, a memória usada, da memória livre que eu tenho no meu sistema, a memória compartilhada que eu tenho no meu sistema, a memória que está em cache, que está em buffer, e também a memória que eu tenho acessível. Percebe que digitar o comando free é um comando que exibe informações sobre a memória do computador. Que memória é essa, pessoal? É a memória principal do computador, a chamada memória RAM. Então, quando nós digitamos free serve para exibir informações da memória principal do computador, conhecida como memória RAM. Informações variadas, principalmente aí o total da memória, quanto está sendo usado, quanto eu tenho de memória livre. Esse free vem de livre mesmo, né? Então aqui, pessoal, só para dar uma formalizada no que a gente estudou aqui, o comando free, pode fazer aí o print da tela se quiser, ele é basicamente utilizado para exibir a quantidade de memória livre e também a quantidade de memória utilizada no sistema. Embora tenham outras informações, essas são as mais importantes. E que memória é essa que o comando free exibe? É a chamada memória principal do computador, que é a memória RAM, a memória de acesso aleatório. Free, então, utilizado para exibir a quantidade de memória livre, por isso chama free, e também a memória utilizada no sistema, entre outras informações, como a gente viu ali naquela tela. Beleza, pessoal, então voltando na questão, quando ele disse que o comando free é utilizado para exibir os arquivos baseados em software livre armazenados no diretório atual, está errado. Para visualizar os arquivos que estão armazenados num diretório, eu vou usar o comando ls. Mas aí é todo tipo de arquivo, não importa se é arquivo baseado em software livre ou se é arquivo baseado em software proprietário, porque mesmo que eu utilize o Linux, que é software livre como sistema operacional, ele pode também manipular arquivos armazenados de software proprietário. Então, na verdade, o comando ls, que é o list, lista qualquer tipo de arquivo que está no diretório, não importa se é de software livre ou não. E o free, que está aí, nada tem a ver com exibir arquivos baseados em software livre, como eu disse, tem a ver com a memória principal do computador, a memória livre, a memória que está sendo usada, a memória total, tudo isso a gente viu ali na prática, né? Beleza, pessoal, então errado essa questão, mas bem interessante.